Oi, pessoal, eu sou o Mark. Tenho 20 anos e minha história é a mais romântica e a mais terrível que já aconteceu na minha vida até agora. Fiquei super feliz quando comecei a namorar, e agora me arrependo muito, pois estamos conectados pelo resto de nossas vidas. Eu sou um apaixonado praticante de snowboard, e uma vez fui para Aspen passar 2 semanas em uma das melhores pistas dos Estados Unidos. Depois de mais um trecho, eu tinha acabado de chegar na base da encosta quando de repente alguém bateu nas minhas costas e nós dois caímos na neve. Como ela estava toda vestida com roupas de esqui, tudo que eu podia ver eram os olhos dela, mas, meu Deus, eram os olhos mais bonitos que eu já tinha visto. Ela apenas se levantou e foi na direção das amigas dela, enquanto eu só fiquei lá como um total idiota vendo ela indo embora. Eu nunca imaginei que pudesse ser capaz de ficar obcecado assim por alguém. Perguntei para a metade dos funcionários do hotel onde estávamos hospedados, tentando descobrir quem era aquela garota ou em que quarto ela estava, mas ninguém conseguiu me ajudar. E então, um dia, eu a vi na fila do elevador. Então corri para ir até ela, mas escorreguei e, como um total idiota de novo, caí aos pés dela. Ela riu, assim como todo mundo que estava na fila, e depois de eu ser um pouco convincente, ela finalmente concordou em me encontrar no saguão do hotel às 19 horas daquele dia. Bem, nosso encontro não começou tão perfeito quanto eu pensava. Para encurtar a história, a Ellen tinha algumas cicatrizes grandes na parte inferior do rosto, que aconteceram quando a casa da família dela pegou fogo alguns anos atrás. Ela tinha muita vergonha da sua própria aparência. Bem, não posso dizer 100% que as cicatrizes não comprometiam um pouco a aparência dela, porque elas comprometiam. Mas depois que conversamos um pouco e depois que a ouvi rindo, e olhei para aqueles lindos olhos 1 milhão de vezes durante a noite e decidi que tudo que eu queria na minha vida era estar com ela. Eu a amava e, mais do que tudo no mundo, queria fazê-la feliz. Então um dia eu vendi meu carro e dei a ela todo o dinheiro e, juntando com as economias dela, vimos que finalmente ela tinha dinheiro suficiente para uma cirurgia plástica. Você não consegue imaginar como a Ellen estava feliz quando finalmente tudo foi agendado. E pouco antes de as enfermeiras começarem a prepará-la na sala de cirurgia, eu me ajoelhei e pedi a mão dela. Ela disse que sim e depois chorou de felicidade. Ela disse que eu era um anjo que mudou toda a vida dela. Quando o período de reabilitação terminou, fomos comemorar nosso noivado em um restaurante e, finalmente, a Ellen pôde se sentar calmamente ali, cercada por pessoas, e não se envergonhar pela sua aparência. Francamente falando, notei que, por não ter mais cicatrizes no rosto, ela atraía mais atenção, pois era realmente bonita, como uma modelo ou uma estrela de cinema de Hollywood. Vi que muitos homens naquele restaurante estavam olhando para ela, e pela primeira vez durante o nosso relacionamento, fiquei com ciúmes. No final das contas, eu não fui o único que percebeu toda essa atenção extra. Cada vez que eu e a Ellen íamos a algum lugar, ela se comportava de maneira estranha. Por exemplo, ela olhava em volta e, se notasse algum homem, inevitavelmente mexia no cabelo e sorria para os caixas e garçons do sexo masculino e assim por diante. Claro, isso me incomodava, e muito. Certa vez estávamos em um café. Fiquei meio ruim do estômago e tive que ir ao banheiro. Fiquei cerca de 10 minutos lá e quando voltei, vi que um cara havia sentado com a Ellen na nossa mesa. E assim que me aproximei deles, percebi que ele estava anotando o número do celular dela. Claro, isso me irritou e eu discuti com ele. Ela começou a explicar que ele era um agente de uma agência de modelos e que a convidou para fazer uma sessão de fotos. Tá legal. Que maneira antiga de cantar uma garota. Todos ao redor estavam olhando para nós, e o cara desapareceu rapidamente. Daí, a Ellen olhou para mim como se eu fosse um idiota completo. Alguns dias depois, descobri que ela foi ao estúdio de fotografia enquanto eu estava ocupado no trabalho. No começo isso me deixou muito bravo, mas depois ela me mostrou suas fotos, que ficaram realmente inocentes e eu gostei muito delas. Mas por algum motivo estranho, ela começou a pensar que parecia gorda naquelas fotos e entrou em uma academia para perder peso. Ela fez alguns amigos lá e eles começaram a sair junto com bastante frequência. Não que eu fosse contra, mas antes da cirurgia, ela costumava sair comigo o tempo todo. E agora, ela só falava no seu instrutor, o Jake. Tanto que uma vez, ele até foi a causa de uma grande briga nossa. Lembro que, uma vez, o celular dela tocou quando estávamos no cinema. Pelo canto do olho, notei que a ligação era desconhecida. Mas a Ellen imediatamente disse que era uma ligação muito importante e saiu do cinema para atender. Depois de 10 minutos, como ela não voltava, fui procurá-la. E a encontrei na rua, em frente à entrada, conversando com um cara. Ela estava rindo e tocando o ombro dele. Ver essa cena me enfureceu completamente. Fechei os punhos e fui até eles para tentar descobrir o que estava acontecendo. O cara era 2 vezes maior que eu, e ouvi dizer que caras com músculos enormes geralmente são lentos.
Então eu sabia que tinha a chance de ganhar essa briga, se fosse o caso. Era ele, aquele instrutor de ginástica. E assim que ele saiu, eu disse para a Ellen que não gostava da maneira como eles estavam se relacionando. Ela começou a me acusar de ter ciúmes demais, brigamos muito e não conversamos por 2 dias. Então, é claro, eu não aguentei e fui o primeiro a pedir desculpas. Eu não conseguia parar de pensar que sempre que ela fosse àquela academia idiota, veria aquele Jake lá. Então comecei a sair do meu trabalho mais cedo para pegar ela lá. Eu mentia para Ellen que tinha algumas coisas para fazer naquela região e, a princípio, ela parecia feliz em me ver. Mas logo depois, ela mudou para um horário pela manhã para que eu não tivesse mais chance de vê-la durante suas idas na academia. Isso parecia muito suspeito para mim. E então, ela começou a dizer o tempo todo que tinha que se encontrar com as amigas e ficaria com elas até bem tarde. Assim começamos a ter cada vez menos tempo para passarmos juntos. Eu até queria sair junto com elas, mas ela insistia que eram apenas garotas e que eu as incomodaria. Mas então as coisas pioraram. A Ellen se tornou obcecada pela sua aparência. Ela continuava dizendo que todas as suas amigas haviam feito algo chamado preenchimento labial e que ela também queria parecer mais perfeita, especialmente para o casamento que se aproximava. Então, ela começou a falar sobre o nariz, do qual aparentemente ela não gostava, e foi consultar para ver isso. Depois disso, ela ficou tão inspirada que o médico prometeu lhe dar um desconto se ela decidisse fazer a operação. Você sabe, enquanto ela estava me contando super empolgada sobre tudo isso, eu sentia como se ela tivesse enlouquecido completamente. Quero dizer, como uma garota mentalmente saudável pode ficar tão obcecada com sua própria aparência? Isso me deixou totalmente impressionado. Eu tenho que admitir, fiquei muito irritado e falei tudo o que eu pensava sobre ela e de uma maneira muito rude. Claro que ela não gostou. Ela mencionou todas as ocasiões em que eu, em suas palavras, a fiz passar vergonha por causa do meu ciúme. E ela até disse que a única razão pela qual eu me apaixonei por ela era que ela era feia e eu não precisava ter medo de que alguém pudesse roubá-la de mim. E para finalizar, me acusou de ter inseguranças pessoais e me disse que eu precisava consultar com um terapeuta. Essa foi a pior briga que já tivemos, a ponto de ela acabar dizendo que não queria mais ficar comigo e chegar a cancelar o casamento. Ela jogou o anel de noivado e se afastou. Não nos falamos por cerca de 1 semana. Estava irritado e chateado e mal conseguia dormir ou comer. Estava como um zumbi. Eu mal conseguia me concentrar em qualquer coisa e me dei muito mal no meu trabalho. Estava tão ruim que meu chefe ainda tirou meu bônus. E daí, a cerimonialista do nosso casamento me ligou com mais algumas perguntas sobre o evento. Então eu pensei que, se a Ellen não tinha contado a ela sobre a nossa briga, provavelmente ela estava esperando que eu pedisse desculpas. Talvez ainda tivéssemos a chance de ficar juntos. Então decidi ir à casa dos pais dela, onde ela morava, com flores e o anel de noivado. Mas mesmo antes de estacionar meu carro, eu a vi com aquele idiota da academia. Eles estavam se beijando na varanda da frente. Joguei o anel fora e liguei para cancelar oficialmente o nosso casamento. Passaram-se mais ou menos 2 meses depois que terminamos e foi quando a Ellen apareceu na minha vida novamente. Ela me ligou e gentilmente me pediu para encontrá-la em um café. Era tão estranho vê-la depois de tudo o que passamos juntos, mas o que também foi inesperado é que notei que ela não havia feito mais nenhum procedimento como queria. Claro, eu não pude deixar de tirar um sarro dela. Perguntei por que ela parou de tentar melhorar a aparência e de repente seus olhos se encheram de lágrimas. Ela disse que estava grávida e, pelo tempo que estava, assegurado pelo médico, o bebê era meu. Nem é preciso dizer que fiquei em choque. Eu tinha sentimentos confusos. Claro, eu ainda sentia algo por ela, porque ela foi meu primeiro grande amor. Mas, ao mesmo tempo, foi ela quem me traiu. E eu não poderia aceitá-la de volta assim. Eu insisti que ela fizesse um exame de DNA, que acabou mostrando que eu era mesmo o pai daquele bebê. Não, eu não estava pronto para ficar com ela novamente, criar uma família e vivermos felizes para sempre. E ainda não estou. Então, nós ainda vivemos separados um do outro. Mas eu ajudo financeiramente agora e sempre cuidarei do meu filho. Ele ou ela nunca passará necessidade de nada. Acredito que a Ellen e eu, um dia, seremos felizes e apaixonados, mas não um pelo outro. Fique à vontade para apoiar a minha história com curtidas e comentários logo abaixo deste vídeo. E não se esqueça de se inscrever neste canal para ver mais vídeos como este. Tchau!